Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 11ª aula. E nessa aula então a gente vai falar sobre os outros dois grandes teoremas, que é o Teorema de Gauss e o Teorema de Stokes, né? Então pessoal, essa aula agora vai encerrar então o conteúdo da disciplina e para finalizar então a gente vai falar então agora sobre divergente rotacional antes de a gente adentrar aos teoremas de Gauss e Stokes. Então vamos lá. Então seja f um campo de vetores cujas funções coordenadas é A1, A2 e A3. Tá? Ele é um campo de vetor de classe C1 dentro de um conjunto aberto do R3. O divergente de um campo vetorial em um ponto P pertencente ao conjunto ômega é definido como sendo a derivada da primeira função coordenada em relação a x no ponto P, mais a derivada da segunda função coordenada em relação a y no ponto P, mais a derivada da terceira função coordenada em relação a z no ponto P. Tá? Então essa soma aqui a gente define como sendo o divergente do campo F no ponto P. Então se eu tenho, por exemplo, exemplo 1, se eu tenho o campo com as funções coordenadas x² menos xy, xy. Então como que fica o campo, o divergente desse campo de vetores, né? Então primeiro, a derivada de x² em relação a x vai ficar 2x. A derivada da segunda função coordenada, que é menos xy, em relação a y, é menos x. E a derivada da terceira função coordenada, que é xy, em relação a z, é 0. Tá? Então, como que fica o divergente, né? Então, o divergente do campo F em um ponto, né, um ponto P do R3, como é um ponto P do R3, ele é da forma x, y e z. Então, ele vai ser a derivada em relação a x lá, né, aplicado no ponto P, que é 2x, mais a derivada em relação a y, que é menos x, mais a derivada em relação a z, que dá 0. Então vai ser 2x menos x é x. Então x é o divergente do campo F no ponto x, y, z. E agora se eu tiver o campo no exemplo 2, o campo com coordenadas menos y, x e 0. Como que fica então as derivadas? Então a derivada da primeira função coordenada é menos y. Em relação a x, 0. A segunda função coordenada, que é x, derivada de x em relação a y, é 0. E a derivada da terceira função coordenada em relação a z, a terceira função coordenada é 0, então já vai dar 0. Então é 0, 0, 0. Se é 0, 0, 0, então o divergente do campo F sobre o ponto P, aqui é sem parênteses, né? Do campo F sobre o ponto P, que é com coordenadas x, y, z, é 0.